Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. O tema central deste capítulo é o Concílio de Jerusalém resolve a controvérsia da circuncisão. Nós sabemos que os judeus, eles eram legalistas e a circuncisão era um dos pontos-chave da lei de Moisés, que todos tinham que ser circuncidados até o 8º dia. Mas o fato é que quando Paulo se converte e quando os apóstolos, no caso Pedro, ele tem aquela visão que não há mais distinção entre judeus e gentios, há uma controvérsia sobre a circuncisão. Porque muitos dos que estavam se convertendo, dos judeus ao cristianismo, confessando Jesus como seu Salvador, entendiam ainda que mesmo crendo em Jesus, era necessário a circuncisão. Então, diziam, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Eles entendiam que quem salvava era a lei de Moisés. E se você não fosse circuncidado, não tinha salvação. Só que a circuncisão é do coração e não do prepúcio. É uma nova aliança. A velha aliança não tem mais sentido. Quando tem uma nova aliança, é porque a velha perdeu o seu efeito. Então, Paulo e Barnabé eles vão explicar essa questão. Mas insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que havia crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determiná-los que observam a lei de Moisés. Então, está havendo uma confusão muito grande, mesmo eles se convertendo, mas exigiam isso. E aí houve uma reunião em Jerusalém, houve um concílio em Jerusalém, para resolver a questão dessa controvérsia da circuncisão. Então reúne-se todos os apóstolos, diáconos, presbíteros, reúne todos. E Pedro, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por intermédio ouvissem os gentios a palavra e crescem. Pedro está dizendo, ele fala aquela questão de Cornélio, que os gentios receberam o Espírito Santo. Ele é testemunho disso. Como também nós recebemos o Espírito Santo. Então os judeus receberam, os gentios receberam o Espírito Santo, como também os apóstolos receberam. Então, não há mais nenhuma dúvida, uma distinção alguma entre nós e eles. Porque purificando-os pela fé o coração. A circuncisão não há mais nenhum sentido. Mas cremos que nós fomos salvos pela graça como fundamento da salvação que Jesus trouxe. Circuncisão não salva ninguém. A graça do nosso Senhor Jesus, que ele trouxe como fundamento da salvação, como também aqueles gentios, aconteceu a mesma coisa. Mas aí, depois que Pedro fala isso, o irmão de Jesus, que é Tiago, ele dá um parecer, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Pelo que julgo eu que não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus.
Ele também está mostrando que, ao receber o Espírito Santo, a circuncisão não tem mais sentido. Mas o fato é que essa controvérsia permeava todas as igrejas onde os apóstolos, onde Paulo passou, onde os discípulos tinham, juntamente com os apóstolos, criados igrejas. E essa decisão é enviada a Antioquia, porque Antioquia era a terceira maior cidade daquela época, só era maior, Roma e Alexandria. E quando você enviava uma decisão dessa para uma cidade grande, era permeado pelas demais cidades menores, de forma mais rápida. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Pedro e Barnabé a Antioquia, né? E foram lá falar sobre essa decisão que foi tomada. Pareceu-nos bem, chegado ao pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados irmãos, Barnabé e Paulo. Então essa questão, ela agora foi colocada para todas as demais cidades, as demais igrejas, e ela foi resolvida. E a leitura da mensagem, quando leram sobremaneira, se alegaram pelo conforto recebido, né? Então, eles demoraram algum tempo naquela cidade, mas Paulo e Barnabé demoraram em Antioquia, ensinando e pregando com muito outras palavras do Senhor. Então, quer dizer que no concílio de Jerusalém, quando se reuniu todos os apóstolos, os diáconos, os presbíteros, todos, ali se resolve a questão da circuncisão. A circuncisão não tinha mais nenhum valor. Isso é disseminado de forma geral para todas as igrejas que foram fundadas. E Paulo agora ele vai iniciar a sua segunda viagem missionária no final do capítulo 15. Mas o que aconteceu é que Paulo e Barnabé tiveram uma discussão, porque, na realidade, João Marcos, que é o Marcos evangelista, na época ele tinha voltado, não tinha ficado com Paulo. E isso deixou Paulo, de certa forma, um pouco chateado com Marcos. E o fato é que, na segunda viagem missionária, ele não aceitou que Marcos fosse com ele. Mas Marcos era primo de Barnabé. E Barnabé queria levar também a Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara dele. E houve entre eles uma desavença, que vieram a separar-se. Então Paulo e Barnabé, que tinham feito a primeira viagem missionária juntos, agora se separam. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, foi para o Chipre, foi para outra região, né? E Paulo escolheu Silas para ir com ele na segunda viagem missionária. Então, mas a ideia era a pregação do Evangelho. Depois nós vamos ver lá na frente que houve uma reconciliação entre Marcos e Paulo. E tudo voltou à normalidade. Mas a ideia era a pregação da palavra de Deus. É pregar Jesus, o Jesus que morreu em nosso favor. Que Deus continue nos abençoando.